É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. E estamos na 8ª temporada. Oitava temporada. E um episódio super especial, né? Puxa vida, eu falei com o pessoal aqui, no backstage aqui, que eu tô nervoso hoje, porque é tanta instrução em relação aos nossos procedimentos, né, Raquel? Ontem, inclusive, nós aprendemos como é que é orbitar no microfone, não é vamos isso? Orbitar. Mas Gente, realmente a gente vai tratar de um tema que talvez traga uma mudança urbana, né, um uso urbano muito diferenciado para uma das maiores capitais do Brasil, que é Belo Horizonte, né, que a gente está, e não só um tema de interesse, eu acho, local, mas falando aí para o nosso público, que a maioria é empreendedor, para os empreendedores de nível nacional, né? Exatamente. Acho que a gente pode trazer Belo Horizonte para o foco novamente. Eu já quero aproveitar e apresentar o nosso convidado, que é o Leonardo Castro, que, diga-se de passagem, assisti uma apresentação que foi feita por ele num encontro promovido pelo meu amigo querido Leonardo Bortoleto, e terminou essa apresentação, eu falei assim, gente, meu Deus, isso aqui é maravilhoso, assim, é simplesmente sensacional. A gente tem que fazer com que todo mundo conheça esse projeto e, além de conhecer, defenda esse projeto. Então, nosso objetivo principal, pessoal, nesta edição, nesse episódio, é fazer com que a gente se aprofunde bastante nesse projeto, assista mais de uma vez e seja um defensor dessa causa, porque ela vai modificar realmente a concepção urbana do centro. Então, Léo, primeiro, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, eu diria até um pouco dessa coragem aí de trazer esse projeto para a gente, tão importante. Dene e Raquel, muito obrigado, é uma satisfação estar com vocês aqui, a gente poder conversar um pouco, né? As entrevistas normalmente são tão corridas e a gente tem que falar em 30 segundos uma mensagem que demora 1 hora para passar. Então hoje a gente vai ter mais tempo para conversar com calma e levar a palavra para as pessoas, né? A gente precisa criar essa cultura de entender que a cidade, ela não é fruto do acaso, né? Ela é fruto de uma regulação, ela é fruto de um conjunto de propostas, e eu acho que esse é o principal desafio, né, que a gente tem enquanto sociedade urbana, né, de entender assim, quais são os caminhos para a gente viver melhor, para a gente viver numa cidade mais organizada, mais justa e mais sustentável para todo mundo. Legal. Eu tenho uma curiosidade, gente, assim, até eu brinquei aqui antes da gente começar as gravações, que se a gente pudesse gravar o que a gente conversa antes, já seria um podcast, né? Assim, a gente tratou de vários assuntos legais, mas ficou uma curiosidade para mim. Como é que você chegou aqui? Você falou que você fez direito, né? Desenvolve uma linha de infraestrutura, arquiteto também, engenheiro. O Dene, eu tenho 40 anos de idade, mas eu vou te contar um pouco da minha trajetória, vai parecer que eu tenho mais um pouco, né? Essa é a minha primeira entrada na Prefeitura de Belo Horizonte, foi em 2006, ou seja, há 20 anos. Você tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos, exatamente. Eu comecei a trabalhar na Prefeitura em 2006, na gestão do prefeito Fernando Pimentel. Trabalhava lá num departamento que cuidava dos decretos do prefeito, dos projetos de lei, e fui seguindo nesse caminho. Quando veio a eleição do prefeito Márcio Lacerda, eu assumi um papel de interlocução técnica entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Quer dizer, todas as matérias que o prefeito mandava para a Câmara, eu tinha que explicar para os vereadores. E todos os projetos de lei que os vereadores apresentavam, eu tinha que explicar para a Prefeitura. Você era um tradutor. Exatamente. Fazer uma tradução simultânea entre o que a Prefeitura queria realizar na Câmara e aquilo que os vereadores queriam que a Prefeitura realizasse, né? Então comecei a fazer esse trabalho e você imagina, né, você lembrar o que foi a eleição do Márcio, era uma aliança entre o PT e o PSDB, né? Então houve uma junção
do então governador Aécio Neves, do então prefeito Fernando Pimentel, para construir uma candidatura de consenso, coisa bem mineira, né? Assim, olha, por que a gente vai brigar, né? Se a gente pode fazer algo juntos. E quando o Márcio chegou na prefeitura, ele veio da iniciativa privada, ele levou um monte de gente da iniciativa privada. O secretário de governo era o Josué Valadão, que era uma pessoa que trabalhou com o Márcio nas empresas durante muito tempo e era a primeira experiência dele na administração pública. Eu já estava ali um tempinho, mas era muito novo, né? Eu estava... Aí, nesse momento, já não estava mais com 20, estava com 22, já estava bem mais experiente. Mas 2 anos nesse ambiente vale mais que 2 anos, né? E ele me colocou nessa tarefa, né? E aí, assim, tinha projetos de lei da prefeitura que vinham do PSDB e tinha um projeto de lei da prefeitura que vinham do PT. E cada um com uma agenda completamente diferente da outra e no meio do caminho tinha eu e mais as pessoas que o Márcio trouxe da iniciativa privada. Então, me cabia esse papel, né, de fazer essa organização da conversa entre as duas alas de governo. Naturalmente não deu certo, né? Assim, naturalmente, em algum momento houve uma ruptura. O vice-prefeito era o Roberto Carvalho e no final do primeiro mandato do Márcio, não lembro se no final do primeiro ou no começo do segundo, houve essa ruptura e o Márcio Lacerda seguiu aí sem o apoio formal do PT dentro da prefeitura e a reeleição dele se deu nesse contexto contra o ex-prefeito Patrus Ananias. Então eu começo aí, então esse é o começo da minha carreira e na primeira gestão do Márcio começou a haver uma atualização da legislação urbanística do município. Então logo no primeiro governo foi feita a atualização do Código de Edificações, que cuida do licenciamento das obras da prefeitura, do Código de Posturas, que cuida de tudo o que acontece nos espaços públicos e na paisagem urbana, que diz respeito à publicidade exterior, outdoor, mesa e cadeira na calçada, ambulante, pipoqueiro, tudo que... Eu lembro das vans, não tinha? Teve essa questão também da regulamentação das vans, tinha umas vans clandestinas no centro da cidade, não tinha? Tinha van de transporte passageiro? Exatamente. Isso não entra nessa legislação. Não. Isso aí é regulamentação já da BH Trans, que cuida de transporte público, individual, etc. Entendi. Então, nesse momento, eu comecei a me aproximar muito da legislação urbana. E aí aquela revelação que a gente tem, né? Você começa a andar na rua e fala, agora eu entendi. E também não tinha uma consolidação, né, Leonardo, ali naquela época, né, de toda essa regulação urbana de Belo Horizonte, né? Não, a gente vinha de uma cultura de plano diretor pré-Constituição de 88, que é uma fragmentação total da legislação urbanística, né? Então você tinha um plano diretor que era uma carta de intenções. Aí o bicho pegava era na lei de desocupação do solo, que tinha eventualmente uma lei de parcelamento. Aqui em Belo Horizonte a gente tinha uma lei só para Pampulha, uma lei só para a Cidade Jardim, uma lei só para Santa Teresa. Enfim, para cada região tinha uma lei diferente, né? E só lá em 2014, né, que foi feita a Conferência de Política Urbana, que houve uma consolidação, né, dessa legislação como um todo. E nesse momento, isso 2009 e 2010 que nós estamos falando, eu me aproximei muito da legislação urbanística. Foi uma discussão muito forte dentro da Câmara. Como vocês sabem, legislação urbana desperta muito conflito. A cidade é um lugar assim, muito propício para esse tipo de situação. E eu tive que entender muito desse assunto. Então, eu acabei me apaixonando pelo direito urbanístico, né? Eu sou advogado. Antes da prefeitura, eu estava indo para o direito tributário, mas a necessidade me fez aproximar muito do direito urbanístico. Então, eu acabei me tornando um especialista, não só no direito, mas também na legislação de Belo Horizonte. No final do governo do Márcio, aliás, no meio em 2014, isso, ele estava no segundo mandato. Dada essa especialização que eu alcancei, ele me convidou para assumir a Secretaria de Planejamento Urbano, isso lá atrás, 12 anos atrás, da prefeitura. E eu fiquei 3 anos como secretário de Planejamento Urbano do Márcio Lacerda. E fim do governo do Márcio Lacerda com a eleição do prefeito Calil, em dezembro de 2016 eu recebi um convite da gestão do Dória para ir para a Prefeitura de São Paulo. E fiquei na gestão Dória-Bruno Covas entre 2017 e 2020. Com a pandemia, eu estava lá em São Paulo, a família aqui,
Falei, gente, esse negócio não vai dar certo, né? Assim, e aí eu saí da administração pública, assim, muito satisfeito, eu cumpri minha missão na gestão pública, agora eu vou para o setor privado. Me integrei a um escritório de advocacia especializado em infraestrutura, PPP, concessão. Lá em São Paulo, aqui? Aqui, não, eu tinha 2 sócios em São Paulo. Um deles é o Vitor Carvalho Pinto, que é consultor legislativo do Senado, que tem, para mim, a obra mais completa e adequada e precisa em termos de direito urbanístico. O outro é o Zé Antônio Aparecido, que é procurador municipal de São Paulo. Eram 2 sócios que eu tinha lá. E tinha mais sócios aqui em Belo Horizonte. Eu era, na verdade, uma sócia só, que é a Maria Silvia Viana, que é desse setor de infraestrutura. Então, nós ficamos, eu fui para o escritório, a vida se enveredando para o setor privado, a gente trabalhando com PPP, concessão, Mato Grosso, Centro-Oeste, rodovia. E o Valadão, que eu mencionei no começo da conversa, uma vez que o Calil renunciou, o prefeito Fuad assumiu, o Valadão me convida para voltar e ser secretário adjunto de governo na gestão do Fuad. E o Valadão é quase um pai para mim, então é uma pessoa que eu tenho uma relação, aqueles convites que são, de fato, irrecusáveis, né? E um desejo de estar próximo dele, aí fui pelo coração, né? Acabei voltando para a prefeitura, na gestão Fuad, e com a assunção do prefeito Álvaro Damião, considerando toda essa história minha, explicando, na Prefeitura de São Paulo, fui trabalhar numa estatal de desenvolvimento urbano, que chama SP Urbanismo. Fiquei lá como diretor de desenvolvimento, cuidando das operações urbanas consorciadas, dos projetos de intervenção urbana. Então, foi uma experiência muito rica, muito interessante. Aprendi demais da conta e acho que em função do meu currículo, eu tive o privilégio de ser convidado pelo prefeito Álvaro Damião para assumir a Secretaria de Política Urbana, que é algo que eu me sinto muito talhado para fazer, e é isso, né? Assim, dentro dessa lógica de quase um sacerdócio, uma dedicação para servir nessa área de desenvolvimento urbano a partir da administração pública. Mas o urbanismo, eu falo que vou falar no palavreado como uma cachaça, né? É uma delícia. Cara, sim, Vamos falar sério, é muito gostoso mexer com moradia, com desenvolvimento urbano, né? Muito fazer as coisas acontecerem, é muito, muito engraçado legal. que a minha filha a gente às vezes viaja, né? Aí eu falo assim, uai, gente, a caminhabilidade aqui tá boa. Quantos metros de passeio? O papai já vai contar quantos metros tem. Aí eu vou lá, conto, nossa, 6 metros, cara. Puxa, que legal. Olha a fachada ativa que fizeram. Né? Assim, você não consegue... Eu viajo, eu avalio a qualidade da calçada pelo material da guia do meio-fio. Então, eu cheguei, fiz uma viagem para Londres, um bloco de granito de 40 centímetros de largura para conter a calçada. Eu falei, não, gente, isso aqui Então a gente fica viciado em olhar tecnicamente para o território, né? De, assim, decodificar essa coisa do ambiente construído, né? E entrando no nosso tema, cara, primeiro assim, puxa, muito legal sua trajetória, cara. Assim, toda vez que eu escuto esse nível de experiência, eu sempre lembro do discurso do Steve Jobs, né? O Connect Points, né? As conexões dos pontos da sua vida que te levam a chegar num determinado estágio em que você vai ter uma obra representativa. Por que este é o momento de discussão da revitalização do centro de Belo Horizonte? Esse é o momento adequado? Você acha que... Qual o ponto central que levou a essa discussão neste momento? Olha, eu acho que esse momento já passou. Já passou? Assim, a gente deveria ter feito essa discussão muito antes. A gente tem um desafio que é, inclusive, recuperar um pouco do tempo perdido de Belo Horizonte em relação ao centro da cidade, né? Então, são os atores que estão hoje, que estão fazendo isso acontecer, você acha? Eu acho que o tema tá na pauta, né? Assim, a gente tem... Acho que a pandemia travou um pouco algumas discussões, né? E nunca deixou de acontecer uma discussão sobre a área central, né? Então, em especial na Prefeitura de Belo Horizonte. Mas, assim, um festival de projetos com muitos estudos, muita participação social e que todos foram sendo engavetados, né? E
E a gente não pode cometer esse erro de novo, né? A gente tem que realmente agir, a gente tem que conseguir fazer a discussão, a gente tem que conseguir aproveitar os estudos que já foram feitos, mas não para que isso vire um trabalho acadêmico, que fique nas prateleiras da prefeitura. E a gente padece muito, né, de bons projetos que foram arquivados, ou projetos que talvez não fossem tão bons, mas que não precisariam ter sido descartados, poderiam ter sido aprimorados. Mas o que acontece na prática, né, e não é uma realidade de Belo Horizonte, é que esse escape da população residente das áreas centrais, ele é um problema importante, né? A gente pensar nesse fenômeno, né? A gente tem, no início das cidades, uma ocupação por pessoas de mais alta renda na área central. E, naturalmente, o varejo vai atrás dessas pessoas, né? O comércio, o serviço. E tem uma dificuldade cultural, eu não acho que é típica só do Brasil, não, mas dessa convivência do uso misto, né? Então, Belo Horizonte e São Paulo, que são cidades onde eu trabalhei, a gente vê um fenômeno parecido, né? Então, a cidade começa no centro, aí o varejo chega no centro, a alta renda escapa para funcionários do Savassi, aí o varejo vai chegando na Savassi e escapa para o Belvedere, do Belvedere, mesma coisa, vai para Nova Lima. Então, a gente vai vendo esses fluxos, né, de busca de territórios mais exclusivos pelas classes mais altas. Em São Paulo a mesma coisa, o centro histórico, né, o centro velho que é a Sé, o centro novo que é a República, dali vai para Paulista, da Paulista vai para Faria Lima, da Faria Lima vai para Berrini e assim sucessivamente. Então a gente tem esses movimentos de espraiamento, né, do território. E conscientes desses movimentos e assim, uma vez que também essa, para usar uma expressão chula aqui, que a água bate na bunda, né? Assim, chega uma hora que a pessoa ela está tão longe do que é a urbanidade das áreas centrais, né, dos postos de trabalho, que a mobilidade fica inviável. Geram questões, né, que são inerentes a espraiamento, né? Você vai com um trânsito horroroso, né? E eu acho que também gera uma reflexão porque a gente quer a exclusividade, a gente quer uma moradia tranquila, enfim, mas muitas vezes isso não é qualidade de vida, isso não significa qualidade de vida, né? O adensamento, essa palavra, eu acho que ela tem um mito dentro dela, mas ela tem muita qualidade dentro do adensamento, né? Então a gente acho que tem que desmistificar essa palavra, porque o adensamento ele traz muita coisa boa, desde que bem colocado, desde que não tem jeito de falar assim com muitos projetos e tal, porque a cidade ela é viva, né? Então não dá para fazer tudo muito, muito dentro de caixinhas, né? Ela é um pouco desorganizada mesmo por ela mesmo, e muitas vezes isso é saudável, natural, né? A gente viaja e busca isso, a gente busca o misturado, a gente, proximidade, né? A gente busca o histórico junto com o novo, a gente busca a rua pequena, a gente busca a fachada do lado do passeio para você entrar assim em lugares aconchegantes, né? Que a gente chama de aconchegantes, mas que na nossa cidade às vezes a gente tem um preconceito, né, daquilo. Então, acho que a palavra adensamento ela tem que ser um pouco desmistificada para ser vista como uma coisa boa, né? Assim, até eu queria realmente aproveitar e entrar muito dentro de como é que foi pensado o projeto, Léo. Assim, mas, cara, eu nunca tinha feito essa reflexão que você colocou. Assim, realmente o varejo ele vai ocupando os espaços, as pessoas vão se afastando, mas a forma como a gente fez as nossas escolhas sob o ponto de vista urbanístico no Brasil, né, que é a questão de zoneamentos, né, principalmente em Belo Horizonte, ele fez com que a gente tivesse esses movimentos pendulares e que dificultam, inclusive, o trânsito, né. Eu acho que é um desafio que todas as capitais enfrentam, mas muito fortemente em Belo Horizonte. Como é que foi pensado o projeto? Eu sei que foram feitas umas análises para que pudesse ser feita uma escolha de uma região específica, e a partir dessa região foram feitas sub-regiões. Eu queria que você detalhasse para a gente, por favor. É isso, né? A gente, então, a partir dessas reflexões, a gente toma uma decisão de, olha, o centro tem tudo. O centro tem universidade, tem serviço de educação, tem escola de ensino médio, escola infantil, tem escola integral, tem shopping,
tem metrô, Tem cultura. tem linhas de ônibus para toda a região metropolitana, não só para a cidade. Então, estar no centro não é só estar próximo dos postos de trabalho do centro, é estar integrado com um território muito maior. E aí a gente vê, assim, desculpa fazer só umas reflexões antes, mas eu acho que é importante. A gente fez um exercício outro dia na secretaria, tem um projeto do Minha Casa Minha Vida, que fica lá no Capitão Eduardo, saída para o Espírito Santo, ali chegando em Santa Luzia. A gente fez um exercício para falar assim, se essa pessoa arrumar um trabalho em Nova Lima, como é que ela faz para chegar lá? Nossa. Ela precisa de tomar 3 a 4 ônibus para chegar no BH Shopping e fazer uma caminhada até os 6 pistas, onde ela pode ter um trabalho que não, assim, Vila da Serra é alta renda? Mas tem que ter funcionário para tudo, tem que ter cozinheiro, tem que ter porteiro, tem que ter as pessoas da limpeza, enfim, existe uma demanda para que a classe menos favorecida chegue lá também. E isso daria mais ou menos 2h30 de viagem, tomando todas as conduções que a pessoa precisa. Quer dizer, do ponto de vista econômico, essa pessoa está fora do mercado de trabalho de Nova Lima, né? Agora, se ela estivesse na área central, ela chega lá com um ônibus. E ela passa a ter acesso a uma oportunidade de trabalho que ela não teria morando muito afastada da área central. Então, com base nessa necessidade que a gente tem de compatibilizar a densidade populacional, né, Raquel, com o que existe de oferta de serviços de infraestrutura, a gente falou o seguinte: a prefeitura tem um projeto para a área central que vem acontecendo ao longo dos últimos anos. A gente vê o espaço multiuso do Parque Municipal que está sendo construído, a ampliação do horário de funcionamento do parque, a reforma da Praça da Rodoviária, a reforma da Praça da Estação, a demolição do anexo daqueles edifícios Sulacap, Sul-América, que abriu Afonso Pena de novo para o viaduto Santa Teresa. E que trouxe uma ocupação natural ali, né? Cultural, que é linda de ver. Ficou muito legal. É linda. Os domingos lá virou um ponto de lazer mesmo, né? Exato. Nós refizemos o layout da Feira Hippie também, e isso tornou a experiência de frequentar a Feira Hippie muito mais agradável. Vários projetos envolvendo a Lagoinha, tem um parque de integração que vai permitir, em vez daquelas passarelas horríveis que a gente tem vindo da Lagoinha para a rodoviária, que são 5 a 10 minutos de caminhada, mas uma experiência muito desagradável, a gente tem um sistema de praças que vai conectar a Lagoinha com o centro. Quer dizer, a gente está fazendo um monte de obra pública, né? Mas não adianta melhorar a cidade só da porta para fora. A gente tem que melhorar a cidade também da porta para dentro. E quando a gente olha para o centro da cidade, a gente vê um monte de edifícios ociosos que vão até a sobreloja e da sobreloja para cima tudo vazio. Mesmo com todas essas oportunidades de cultura, né, educação, serviços que eu mencionei. E, ao mesmo tempo, uma demanda quase infinita de pessoas que gostariam de estar mais perto disso e que hoje estão longe. Mas por que isso não acontece, né? Porque os custos muitas vezes são mais altos de empreender do que as pessoas têm condição de pagar para morar no centro. Porque requalificar um edifício inteiro custa, né? Às vezes fica mais caro do que fazer do zero. Então, a ocupação dessas áreas, e essa coisa que eu mencionei do varejo, né? O varejo no centro ainda é muito forte. Então, o valor de uso dos imóveis ainda é muito grande. Então, mesmo que haja interesse do mercado em empreender lá, é muito difícil você tirar uma loja de ferragens, uma loja de material de construção que está lá vendendo o dia inteiro com volume para fazer uma incorporação imobiliária. E a gente precisa entender essa dinâmica e reagir a ela, porque ter 1.200 galpões, que é o levantamento que nós fizemos nessa área central, é um problema para a cidade, né? Porque se essas áreas não estão se transformando em moradia, não estão se transformando em outros usos, quer dizer que a gente está empurrando essa produção para as franjas, não da cidade de Belo Horizonte, essa produção está indo para Contagem, essa produção está indo para Ribeirão das Neves, está indo para Betim. E as pessoas estão morando mais longe do que a gente imaginava. Não é nem no Capitão Eduardo, não é nem nesses lugares longe dentro de Belo Horizonte, são longe fora de Belo Ribeirão Horizonte. das Neves, Esmeraldas, Mateus Santa Leme, Luzia. Santa Luzia. Então, assim, é bem periférico mesmo. Bem periférico e para áreas que começam a ter fricção
com as franjas ambientais da cidade, com os mananciais. Então a gente precisa entender, né? Assim, para fazer incorporação, para fazer projetos imobiliários, você não tem que cortar árvore, não tem que fazer grandes adaptações das redes de infraestrutura, eu preciso só trazer as pessoas que já está quase tudo pronto, né? A gente precisa melhorar, tem várias coisas, mas que estão em andamento. E quando nós fomos estudar esse território, na gestão do prefeito Fuad foi criada uma nova regional, que é a Regional Hipercentro. Ele tinha uma preocupação muito grande com esse centro mais simbólico da cidade e falou, vamos criar uma regional só para ele. E lá na Secretaria de Política Urbana, a gente tem a fiscalização da cidade. Nós sentamos lá e falamos, tá bom, a fiscalização é uma por regional. Aí, como é que nós vamos fiscalizar o Hipercentro e a Centro-Sul, que são territórios muito mais que conurbados, né? Assim, a travessia da Avenida Álvares Cabral separa uma regional da outra. Eu falei, então vamos pensar num território diferente para fiscalização, né? E aí a fiscalização da prefeitura começou a fazer um trabalho de espacialização, né, do que são as principais demandas, e lembrando do que era a missão dada pelo prefeito Fuad na época, né? Nós precisamos cuidar desse território mais degradado. E aí, quando foi feito esse trabalho, a mancha de degradação era muito maior do que a do Hipercentro. Ela trazia o Barro Preto, ela trazia a área hospitalar, trazia a Lagoinha, o Bonfim, Carlos Prates, Concórdia, um pedaço da Floresta. Eu falei, bom, gente, então nós temos um território para trabalhar aqui, né? Que é um território de degradação, que a gente vai pensar num conjunto de obras públicas de requalificação, mas a gente vai pensar da porta para dentro também, porque o tempo das coisas, não adianta a gente querer, não, vamos esperar todas as obras públicas acontecerem e depois a gente muda a regulação do uso do solo para que os investimentos privados aconteçam. Se a gente faz isso com essa lógica, é igual aquela pessoa falar, eu vou reformar a cozinha da minha casa, porque eu quero uma casa nova. E aí, quando eu tenho que reformar a cozinha, eu passo para o próximo cômodo, na hora que eu terminei o último, a cozinha já está velha de novo. Então, se a gente não pensar que a gente precisa fazer as coisas em concomitância e que o investimento privado também tem externalidade positiva no espaço público... Ele pode estar unificado ali, né? Ele pode estar conjugado, né? Com harmônico, o público, integrado, né? Ele pode contribuir muito, né? O privado com o público. Exato. E aí a gente começou a pensar, bom, vamos ver o que está sendo feito nas principais capitais do país. Eu já tinha uma experiência, porque na minha gestão da SP Urbanismo foi feito o projeto de requalificação da área central de São Paulo. Então, ele tinha um olhar mais ou menos parecido com isso, de olhar o centro maior do que o centro, né? E ontem, inclusive, nós tivemos uma reunião no Concórdia e um dos moradores falou, secretário, nós gostamos muito do que o senhor falou, porque nós somos centro também. A gente está aqui na Concórdia, mas a gente chega rapidinho no centro, é um ônibus só para chegar na Savassi, então nós somos centro também, a gente quer se sentir com mais pertencimento ao centro da cidade e por isso a gente gostou desse projeto. Então esse sentimento que a gente quer utilizar para motivar essa transformação e atrair investimentos para essa área, que o centro não é só o hipercentro, ele é o hipercentro da cidade como um todo. E a gente começou a identificar algumas fragilidades na viabilidade econômica dos projetos. Porque para trazer o mercado para atuar nessa região, a gente tem que dar vantagens comparativas em relação ao restante do território metropolitano que faça que as incorporadoras e os donos do terreno, o mercado imobiliário que está do lado da produção, se motive, né, se sinta incentivado verdadeiramente para fazer esses investimentos. Então, nós criamos um pacote de incentivos urbanísticos e tributários, numa janela de tempo, né, para até vacinar contra a especulação imobiliária, porque se a gente cria incentivos permanentes, as pessoas falam assim, bom, os incentivos são legais, mas eu posso esperar muito tempo, então não vou fazer isso agora, né? Talvez não seja mais adequado. Boa tática de vendas. Exatamente. Por outro lado, se eu dou aquela sensação que a pessoa está com gelo na mão e ele está derretendo... É lógico. Ela vai aderir com maior velocidade. Então, a gente criou um conjunto de incentivos temporários que eles vão desde a isenção de impostos e daquela contrapartida da outorga onerosa, né, que é um valor que os empreendedores pagam para construir acima de um determinado limite,
até uma outorga negativa. Quer dizer, além de não ter que pagar a outorga onerosa, ele recebe da prefeitura um potencial construtivo que ele vai poder vender para ajudar a fechar a conta desse investimento que hoje está muito estagnado, né? Muito legal. Eu acho que isso vai muito de encontro ao que o plano diretor de Belo Horizonte ele trouxe uma certa paralisação, né, na construção em Belo Horizonte. Então, eu acho que essa questão de ter o potencial para uso num futuro, uma futura modificação até do plano diretor, que é o que se espera muito para Belo Horizonte, né? Eu acho que isso é um grande incentivo para evitar justamente esse espraiamento não populacional, mas do próprio empreendedor, né? Porque ele está indo para fora por conta vamos falar assim, das dificuldades mesmo do plano diretor. A gente tem que ser claro, né? Isso aqui é o que é o nosso dia a dia aqui, é o que a gente ouve, né? Vamos esperar o outro plano diretor para ver o que vai acontecer com Belo Horizonte, ou os que correram, pegaram aquela janela de transição da vigência do plano diretor antigo e fizeram seus projetos e aprovaram seus projetos. Então, a gente está num período em Belo Horizonte que fora de um projeto como esse, a gente está numa estagnação, né? O que foi aprovado está sendo feito e grandes empreendimentos, e quando a gente fala grandes empreendimentos, não quer dizer que seja para um público elitizado ou não, são empreendimentos que atendem toda a população, né? Porque eu acho que a gente também tem que colocar aqui que a gente está falando de tudo, a gente está falando de todos os segmentos de empreendimento, né? É para atender a cidade como um todo, né? E é trazer justamente esse morador que está lá longe, seja de alto nível e seja de baixo nível, para a cidade, né? O Raquel, e tem, a gente, assim, nas audiências públicas, a gente acaba lidando com todos os tipos de impressões em relação ao projeto, né? E tem uma coisa, assim, uma discussão meio moral que às vezes aparece, que bom, a prefeitura está dando só benefício para o empresário, né? E, assim, o que eu tenho respondido é o seguinte, gente, o mercado vai ganhar dinheiro de qualquer jeito. Então, você pegar, por exemplo, as 3 maiores construtoras do Brasil de habitação social são daqui de Belo Horizonte. E elas mal produzem em Belo Horizonte. Quer dizer, elas estão ganhando dinheiro. Elas não vão deixar de ganhar dinheiro. Com um bom desenho de política pública, a gente consegue fazer que ela trabalhe em Belo Horizonte para atender as políticas públicas de Belo Horizonte, inclusive de habitação social. E o desafio principal que nós temos, né, assim, enquanto profissionais da área, enquanto sociedade civil, poder público, mercado, é justamente encontrar o equilíbrio entre o que é o papel do Estado, o que é o papel do poder econômico, o que é o papel da sociedade. Porque se o social, o econômico e o governo não se alinham, a gente tem algumas distorções, né? O social sem mercado, nós temos aglomerados, favelas. O mercado sem o social, sem o cuidado com a sociedade, produz projetos que são ruins para a cidade, que se isolam da cidade, os condomínios fechados, os condomínios clube, né? E quem media essa relação é o governo. Então, quando a gente dá incentivos... Então, um exemplo muito fácil. Quem lê o plano diretor de Belo Horizonte vê assim, olha, se esse negócio aqui der certo, vai ter casa para todo mundo. Se isso aqui funcionar do jeito que está escrito, vai ter casa para todo mundo. E a última pesquisa da Brain sobre produção imobiliária em Belo Horizonte mostra que de cada 100 apartamentos produzidos em BH, 3 só vão para Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, o texto do plano diretor, ele aponta que aqui deveria ter uma produção absurda de habitação social. Mas o sarrafo, né, para essa produção ficou tão desequilibrado, quer dizer, o Estado entrou forte demais e o poder econômico foi para outros lugares e a sociedade perdeu, né? E continua tendo que recorrer a formas precárias e informais de moradia, porque é o que vai permitir o acesso à terra para essas pessoas que o mercado não está atendendo, é ocupação,
E aí a ocupação ela vai também para as áreas ambientais e coloca essas pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, e a gente vê um aumento de ocupações em Belo Horizonte na última década. Eu fiz um curso um bom tempo atrás de regularização de empreendimentos irregulares, com uma especialista nisso. Eu nunca vou esquecer, porque ela fez esse comentário, falou assim, gente, as pessoas vão ocupar lugares de qualquer jeito, quer sejam regulares ou irregulares. Então, se de alguma forma houver mecanismos que hoje dificultam a regularização, o que vai acontecer naturalmente é uma ocupação irregular, que é mais ou menos isso, né? Assim, as pessoas vão procurar algumas alternativas. Léo, eu queria só, assim, o que me impressionou na apresentação que você fez? Primeiro, é o fato de ter sido pensado na região central sob sub-regiões, respeitando as características e as necessidades de cada uma dessas regiões sob o ponto de vista de requalificação urbana e os incentivos que foram criados sobre isso, sobre o retrofit, sobre a questão da construção de galpões, em cima de galpões, da moeda. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, assim, como é que foi pensada essa questão das regiões e quais são os benefícios de cada uma delas. Tudo bem. A gente dividiu o projeto, Dani, em duas áreas principais. A gente chama de área 1 e área 2. Aí a área 1A a gente chama de área central. E a área 1B, B de bairros, a área dos bairros que estão, para quem acompanha aqui Belo Horizonte, a norte do Complexo da Lagoinha, da linha férrea e do Boulevard Arrudas. Essas áreas, elas têm um histórico de desvalorização imobiliária muito importante. Então, para cima do Boulevard Arrudas, Carlos Prates, Concórdia, a gente tem valores de terreno em torno de R$ 1.500, R$ 1.600, no máximo R$ 2.500 um metro quadrado. Do lado de dentro da Contorno, esses valores chegam em R$ 8.500, R$ 9.000, isso de acordo com o ITBI da Prefeitura. Do lado de cima, a gente vê que não acontece praticamente nada. Se não tem novos projetos, a dinâmica imobiliária é muito ruim, o mercado não se interessa por esse pedaço da cidade. Está muito degradado e que precisa de investimento privado também. Do lado de cá da Avenida do Contorno, onde nós estamos aqui, o mercado se interessa pelos bairros Funcionários, Savassi, Santo Agostinho e Lourdes. A área central, que está ali mais perto do Parque Municipal, do Barro Preto, Avenida Amazonas, ela é objeto de menos interesse, tem uma dinâmica bem pequena de produção. Mas ela não é tão ruim quanto, em termos de dinâmica imobiliária, quanto o hipercentro lá, que está perto da Rua Guaicurus, né, que tem aquele contexto um pouco mais problemático em termos de urbanização. Então a gente criou esses três territórios: o bairro, os bairros mais degradados, o hipercentro mais degradado, Barro Preto e ali chegando na área hospitalar, e uma parte que está perto do Parque Municipal, já um pouco para cima, aliás, ao sul, né, que a gente consegue olhar com um potencial interessante, que a gente não precisa, por exemplo, fazer o uso da moeda urbana, né? E essa moeda ela é muito interessante porque é uma forma da prefeitura, sem gastar dinheiro, subsidiar a atuação do mercado de uma maneira que corresponda ao interesse da sociedade, né? Então, quando a gente fala que a sociedade investiu em metrô, investiu em BRT, e paga subsídio para as empresas de ônibus para a tarifa ficar módica, e que esse investimento está sendo muito voltado para o centro da cidade, e que ali não tem oferta de moradia, que ali a cidade não se desenvolve, a gente tem, com a moeda urbana, a oportunidade de criar um ativo que vai permitir que a conta desses empreendimentos seja mais viável. E a partir disso, esses projetos que não acontecem e essa ociosidade que existe no centro da cidade, né, 1.200 galpões é muita coisa numa área que tem muita infraestrutura. E se isso não se transforma, a cidade perde como um todo. A gente continua
expulsando a população para a periferia, e a prefeitura, sem usar recurso público, usando um bem, né, um ativo que é da cidade, o potencial construtivo, ela pode entregar parte do potencial construtivo da cidade para viabilizar projetos, tanto nos bairros mais degradados, e aí a gente está falando de alguns tipos de projetos que vão ser incentivados. Os retrofits são muito importantes porque a quantidade de ambiente construído que existe sem utilização é muito grande. Nós tivemos uma lei de retrofit em 2024 aprovada aqui que gerou somente um projeto porque os incentivos foram muito tímidos, que é o do Edifício Maranhão. Da Gisele. Exatamente. Da Gisele Borges. Do Edifício Maranhão. É o único que está licenciado pela prefeitura. Então a gente aumenta os incentivos, quer dizer, além daquelas regras edilícias, né, de pé direito, ventilação de banheiro, né, são as coisas que entraram na discussão, a gente traz esse incentivo econômico, né, que é essa moeda urbana, que ela é exatamente isso, ela permite que quem empreende nessa área mais degradada venda esse potencial construtivo para áreas mais nobres da cidade. De modo que os empreendimentos mais ricos, né, as construtoras que atuam no setor de alto padrão, vão financiar a requalificação do centro. Né? E aí tem lá, acho que não dá para a gente entrar muito no detalhe, o projeto de lei está em discussão, disponível na Câmara Municipal, tem uma tabelinha que mostra, se você fizer habitação social, para cada metro quadrado que você fizer, eu te dou 1,5 metro quadrado para você usar em outros lugares. Se você fizer retrofit, eu te dou 1,5, mas ele vai regredindo de 2 em 2 anos. Se você substituir galpões, estacionamentos e obras inacabadas, a legislação prevê que você vai receber metade do potencial construtivo do seu prédio novo para alienar em outros lugares da cidade. E com isso, esse mercado que não consegue se desenvolver, ele recebe um choque de incentivos e com um potencial muito grande de transformar a cidade. Na prática, o empreendedor vai olhar para esse terreno, que é um galpão, ele não vai fazer uma conta de viabilidade considerando somente o galpão. Ele vai dizer, bom, eu estou fazendo aqui, mas eu estou ganhando um potencial construtivo na área mais nobre da cidade, de forma que eu vou utilizar isso. Então, acaba que ele soma esses custos e os resultados de ambos os projetos. E a conta, obviamente, vai ser interessante. É isso. É inteligente, muito inteligente. Ele vai vender imóvel real e imóvel virtual, né, que vai viabilizar projetos em outros lugares. E quem vai fazer a conta dele fechar na área degradada é a área mais nobre da cidade. E nesses estudos, Leonardo, que eu acho que vocês devem estar ouvindo muito o social, né, a demanda habitacional de interesse social mesmo, e também ouvindo o empreendedor, que é o que tem que fazer isso acontecer. Né? Dentro dessas regiões aí, o que vocês estão ouvindo que você vê que vai ter mais aderência, mais rapidamente, assim, é um lugar em que a prefeitura está fazendo alguma obra pública ou uma requalificação de um equipamento público. Enfim, traz um panorama assim do que você está vendo, o que está acontecendo nas discussões da PL, assim. Bom, a vocação muito evidente da área 1, que é essa área mais degradada, é a habitação social. Hipercentro. Hipercentro e bairros. Tá. Lagoinha, né? Lagoinha, Bonfim, Concórdia, Carlos Prates, Colégio Batista, são 5 bairros, além do hipercentro. Né? Então ali a gente pode esperar um adensamento mais de interesse social. Pode faixa 1, 2, 3, 4. Até 4, né? A política habitacional de Belo Horizonte, ela trabalha até 5 salários mínimos. É um pouco diferente da política nacional, que tem faixa 1, 2, 3 e 4. Então, para receber os incentivos da prefeitura, nós estamos falando de faixa até 5 salários mínimos, né? Os incentivos do projeto de lei. Então, mas essa região, ela tem uma vocação muito forte para o HS, né? E com a mudança do programa Minha Casa Minha Vida, a gente não está tratando só de baixa renda, a gente está tratando de baixa renda e de renda média também, né? Que é o público que tende a ocupar esses empreendimentos na área do projeto. Mas os incentivos não só para esse público, né? Então, a gente tem vários empreendimentos que estão
aptos para retrofit, não necessariamente eles vão se transformar em habitação social, né? Tem hotéis que existem nessa região, tem lugares que podem se relacionar com o uso de inovação e atividades criativas, né? Que são muito pertinentes a esse território. Então, a gente considera, então, assim, que os incentivos, e é o que o projeto prevê, né? Que a habitação para as pessoas que têm mais dificuldade de acesso à moradia, que ela deve ser priorizada, né? Mas a diversidade é essencial, né? A gente precisa garantir uma diversidade com várias faixas de renda, porque o comércio também vai reagir muito mais positivamente, não só a presença de mais pessoas, mas pessoas também com bom poder aquisitivo. Legal. Pode perguntar. Não, eu tenho muita curiosidade para saber como é que como é que estão sendo as discussões e os interesses e as vocações naturais assim que estão acontecendo entre as discussões público-privado, por exemplo, na área do Barro Preto ali. Porque eu acho que é uma área nobre. Eu acho nobre. Eu também acho uma área muito nobre, com muitos galpões, né? E, no meu ponto de vista, uma área fantástica de se morar, né? Com uma urbanidade boa, né? Quando a gente anda pelo Boulevard Arrudas ali, a obra é bem feita, né? As calçadas são boas, as travessias são boas. E os galpões, muitos deles têm externalidades muito ruins no entorno, né? Assim, dependendo do tipo de atividade, né? Então, essa área é uma área que a gente vê que vai transformar muito. Ela tende a... E assumir uma forma urbana mais parecida com a do Hipercentro, né? Que tem edifícios mais altos, né? Só que a gente vai estar trabalhando com edifícios mais contemporâneos, né? Então, hoje a gente tem a verticalidade de Belo Horizonte, ela tem estilos arquitetônicos, como o caso do Acaiaca, que é um Art Deco, tem o JK, que é um edifício modernista, o P7 Criativo, né, que é um edifício do Niemeyer também, de arquitetura moderna. Mas a arquitetura contemporânea, ela não aconteceu no centro da cidade. E eu acho que o momento é agora, a gente ter essa presença de edifícios de várias épocas e uma mudança, uma preservação dessa forma urbana, que é mais vertical e que só foi permitida nos anos 60, 70 e 80, depois foi proibida por algum motivo, né? Provavelmente pela quantidade de carros, né? que os prédios passaram a trazer, né? Antes, o edifício JK ele tem 1.100 apartamentos. Aí você imagina assim, se a gente fosse fazer 2 vagas de garagem para cada morador, né? Para cada apartamento, a gente ia ter, fazer uma conta de padaria aqui, a gente ia ter a conta que o mercado faz para a vaga de garagem é mais ou menos 25 metros quadrados. Então a gente ia ter que ter 50 metros quadrados a mais, que é maior que muito apartamento do JK, para guardar carro. Vezes 1.000, 50 mil, são 5 quarteirões, né, assim, só para guardar carro. Então o carro é um problemaço, assim, para a nossa vida urbana, né? Porque na medida em que ele ocupou o espaço da cidade, o público e o privado, né? Assim, as avenidas foram sendo alargadas, aí corta a árvore, tira o espaço do bonde, a calçada diminui, os prédios têm que ter uma área construída imensa para guardar os carros. Inclusive, um dos incentivos do projeto é dispensar a vaga de garagem, porque a nossa legislação ainda se refere a esse momento que ter muita vaga era importante, né? Eu acho que a gente tem que exatamente tentar, junto com melhorias no transporte coletivo, abandonar esse modelo. O JK, hoje, ele não seria viável pelas demandas de vaga de garagem. E essa verticalidade que está presente nesse território, e essa é uma demanda do mercado, isso é legal, isso eu acho uma coisa muito positiva. O mercado fala assim, olha, eu não preciso ter vaga de garagem para quase nenhum apartamento aqui, a prefeitura está me pedindo uma vaga para cada apartamento. Então, se eu fizer um prédio com 300 vagas, eu tenho que gastar uns 6.000 metros quadrados aqui, com 300 apartamentos, eu tenho que fazer uns 6.000 metros quadrados de área construída para guardar carro. Isso encarece, inclusive, o preço final da unidade para o comprador, né? A gente discutia ontem, Léo, sobre a mudança de comportamento de consumo. E eu acho que um dos temas eu acho que uma das coisas que vai modificar radicalmente nos próximos anos é a questão da quantidade de carros.
em função de mudança de comportamento desse povo novo que fala assim, cara, eu não quero. Não quero. Nem habilitação. Eu comentava, eu tenho um amigo que tem uma clínica do Detran. Ele fala que a coisa mais surreal que ele vê na clínica é o pai obrigando o filho a fazer a carteira. Ele leva obrigado para fazer a carteira. Eu queria puxar um tema que eu acho que é importante a gente discutir, que são as especulações em relação ao projeto. Né? Assim, eu acho que existem várias especulações, me corrija se eu estiver errado, existem duas que parecem ser temas que são discutidos mais, que é a questão de como é que vai acontecer com os carros em função de que vão ser construídos prédios em cima do que hoje são estacionamentos, e que se isso daria algum problema, né? E o tal do efeito Airbnb, né? Que é, já que nós vamos requalificar, vai aumentar o preço dos aluguéis, consequentemente o povo, digamos, economicamente mais vulnerável vai acabar indo para fora do centro da cidade. Não vai ter acesso, né? Eu acho que tem muito receio do que a gente está vendo o problema de São Paulo, por exemplo, né? Que tem o aluguel social previsto nos prédios de estúdios, enfim, aquela discussão. Eu acho que tirar esses mitos é importante para... Eu levantei 2 mitos, mas eu gostaria que você levantasse qualquer outros que possam ter, para a gente discutir todos eles, tá bom? Tá bem. Vamos lá. A questão da mobilidade, ela passa por essa conversa que a gente estava acabando de ter aqui, né? Então, adensar o centro da cidade não é piorar o trânsito, muito pelo contrário. Pelo contrário. É uma resposta, né? Porque uma conversa que a gente teve aqui no começo, né? As cidades foram se espalhando e o carro permitiu isso, você morar a 10 quilômetros do seu trabalho, né? Quando não tinha carro, né, as pessoas não tinham carro, isso não era possível, né? Não tinha transporte motorizado. Então, você pode morar 15, 20, tem gente que mora em Alphaville e tem que andar 40 quilômetros para chegar no trabalho. E a necessidade, essa pessoa não tem opção. Né? Você fala assim, não, ela fez uma opção de morar longe, mas ela não tem opção de como se locomover na cidade. Então, a gente está obrigando essa pessoa a fazer o deslocamento motorizado. Quando tem uma linha de ônibus, ela pode fazer uso do transporte coletivo, mas, como regra, esse espraiamento gerou o que a gente chama de movimento pendular. Né? A pessoa sai de manhã de casa, toma o ônibus, faz o transporte por aplicativo ou o carro particular, enfrenta o trânsito junto com todo mundo, que todo mundo vai na mesma hora, e no final do dia é o movimento oposto. Quando a gente trata da habitação no centro da cidade, a gente tem 2 possibilidades de melhora na mobilidade urbana. Primeiro, é que essa pessoa vai trabalhar mais perto, vai morar mais perto do trabalho. Né? Existe uma concentração muito desproporcional de postos de trabalho na área central, comparativamente com outros lugares da cidade. A gente teve, no ano passado, uma revisão da legislação das áreas de diretrizes especiais. Permitiu assim, novas atividades econômicas em bairros como Belvedere, como a Cidade Jardim. A Cidade Jardim está bem localizada. Mas para uma empresa que quer construir a sua sede no Vila da Serra e no próprio Belvedere, você convencer o seu funcionário de que ali é uma melhor localização que a Savassi é um desafio. Então, as empresas elas continuam olhando, a gente chama isso de monopólio da urbanidade, né? Assim, para o centro da cidade, com um lugar mais eficiente para localizar o negócio dela. Né? Porque o trabalhador dela pode morar no bairro União, no Cidade Nova, Venda Nova, que é o problema da cidade administrativa, né? Assim, é gravíssimo, né? A pessoa tem que ir para lá. Pode morar em Nova Lima, que consegue chegar com facilidade na área central. Agora, se a localização vai muito para longe, essa é uma dificuldade. Então, esse desejo de localização de negócios na área central, ele cria uma eficiência muito grande sobre o aspecto da mobilidade. E, além disso, outra questão que eu já mencionei, né, que é a nossa cidade ela tem esse modelo radiocêntrico, né? Ele começa de um núcleo principal e ele vai espraiando no sentido da periferia. E esse desenho ele permanece até hoje na questão do atendimento pelas linhas de ônibus. Né? Então, quem mora no centro, ainda que tenha um trabalho um pouco mais afastado, do centro ele consegue ir para qualquer lugar tomando um ônibus só.
Então, sob o aspecto sistêmico da mobilidade, adensar o centro é o que melhora o trânsito. Ah, mas vai ter mais carro no centro? Provavelmente não. O número de carros já é muito grande, né? A gente tem uma estatística que passam quase 2 milhões de carros por dia no centro da cidade. O número de carros já é muito grande, o acréscimo ele é irrelevante do ponto de vista dessa sobrecarga do sistema viário. E a gente está dando para essa pessoa a oportunidade de escolha, que quem mora longe não tem, né? De poder fazer uso do transporte coletivo, de poder andar a pé. Tão claro, mas às vezes é difícil de perceber, né? Que o adensamento, ele te tira do carro. Ele te tira, né? Isso não é juntar carro, isso é tirar carro, né? Eu presenciei um negócio, assim, cara, assim, eu fiquei tão feliz de ter visto isso. Eu não sei se ainda existe essas bicicletas de aluguel, não lembro. Existe. Tem, né? Tem. Mas é porque isso era muito mais presente do que agora. E eu tava na Savassi, de manhã cedo, aí eu vi uma pessoa, assim, uma mulher, chegando com a bicicleta. Aí ela foi lá, botou no estacionamento, né, usou o aplicativo da empresa lá. Aí eu falei, com licença, você mora onde? Assim, eu moro no centro, assim, era algum bairro muito próximo do centro. Eu falei, que legal, cara, assim, e você usa a bicicleta como meio de transporte todos os dias? Eu falei assim, uso, é muito mais barato. Eu faço uma assinatura de X reais por mês desse aplicativo, eu pego perto da minha casa, venho pra cá, deixo aqui e no final do dia eu volto. Falei, gente, que maravilha, né? Que maravilha. É a cidade dos sonhos, né? Assim, em que tudo é perto, que você faz as coisas caminhando, que você trabalha, né? Se o trânsito parar, você pode descer do Uber e caminhar até o final, né? Descer do ônibus e ir andando até o final. Então, esse é a cidade que a gente e o gostaria andar de ver. na cidade adensada é andar numa cidade mais segura, né? Porque é uma cidade mais ocupada. Porque muitas vezes a gente não anda porque a cidade ela está vazia, né? Então, o adensamento, ele é só positivo, né? E a aglomeração, né? Essa economia de escala, ela gera demanda, né? Por comércio, por serviço. Então, as áreas mais densas têm mais atividade econômica. Mais atividade econômica significa que no nível da rua tem mais loja, tem mais mercado, tem mais farmácia. E o centro, essa é uma outra questão que acontece no centro. O comércio que está presente no hipercentro da cidade, ele está reagindo a uma demanda flutuante da pessoa que vai lá de passagem, né? Então, é cheio de loja de capinha de celular, lanchonete, né? E às vezes não tem um mercado, não tem uma padaria, porque o mercado é muito inteligente, né? Então ele está assim, olha, o meu cliente principal aqui é a pessoa que passa o dia aqui, ela vai descer aqui, comer uma coxinha, tomar um suco, depois vai voltar para o trabalho ou vai voltar para casa, mas não é a pessoa que vai pegar o pão e levar para a família, né? Assim, para tomar o café na casa dela. Com a mudança desse perfil, se a gente consegue trazer mais moradores, além de fazer a cidade funcionar de noite, porque o centro esvazia completamente depois das 6 da tarde, a gente vai ter uma mudança de perfil dos negócios, né? Que não vai só reagir a essa demanda flutuante, mas vai ter que se relacionar com uma demanda permanente ali, né? Legal. Então, esse é um tema que, enfim, está sendo feita uma especulação. E o outro é o Airbnb, o efeito Airbnb. Queria que você explicasse um pouquinho para que toda a audiência soubesse o que é o conceito do efeito Airbnb e, enfim, tirar essa como é que se diz? Estigma. Assim, Belo Horizonte é uma cidade que tem uma política habitacional muito consistente. O trabalho que é feito pelo Conselho de Habitação, pela Urbel, é muito melhor. Não vou estabelecer uma competição, não, porque eu sou muito mineiro, mas é muito estruturado. Coisa que em São Paulo aconteceu de maneira diferente, né? Então, um exemplo aqui, né? Os incentivos para habitação social do Plano Diretor de São Paulo, eles são aplicáveis em qualquer lugar da cidade. Então, eles são aplicáveis no centro, mas eles são aplicáveis na Vila Nova Conceição, no Itaim Bibi, eles são aplicados em Pinheiros, na Vila Madalena. E aí, quando a gente olha
para esses territórios são territórios pouco vocacionados para habitação de interesse social. E o controle da produção com incentivos de habitação social na cidade de São Paulo falhou, né? Porque a gente tem um controle que é relacionado à renda. Em vários casos ele falhou, primeiro porque admitiu-se que um investidor comprasse o imóvel para ele, privado, destinar essa unidade a uma alocação social. E aí apareceram alguns casos de contratos fraudulentos feitos entre um investidor e a empregada doméstica da casa dele, como se de fato ele estivesse atendendo alguma demanda social. E outras situações, porque como um dos critérios é a renda, o investidor colocava o filho como comprador daquele imóvel e o filho era universitário, não tinha renda, então ele passava no controle. E o que aconteceu? As construtoras contratavam com os investidores privados, dizendo o seguinte: olha, você está comprando esse apartamento aqui, mas ele recebeu um incentivo da prefeitura. Então, você, investidor, é responsável por assegurar a moradia social aqui. E vendeu para pessoas que não têm nem essa cultura e o entendimento desse funcionamento da política habitacional. Claro que ia dar errado. Assim, é claro que ia dar errado, né? E outra coisa é o valor de venda dos apartamentos, né? Então, uma falta de uma curadoria do produto, né? Se é um produto realmente que vai atender uma necessidade de moradia ou se ele vai atender essas coisas de short stay, long stay, né? Que é uma demanda que o Airbnb acaba propiciando. Então, como o critério era o preço do produto, eu poderia fazer um prédio, um apartamento que tem um metro quadrado de R$20 mil, mas ele tem 12 metros de área, então ele passa na régua porque ele é 240 mil, o valor de venda dele, né? Isso não tem... aí, assim, primeiro, né? A questão geográfica, né? Assim, os incentivos que a gente está trabalhando são em áreas que não são áreas preferenciais do mercado hoje, né? Então, esses incentivos, nós já estamos tratando de áreas que já têm uma vocação para a produção de habitação social. E é importante a gente lembrar que a gente está num cenário macroeconômico de muita adversidade, né? Com a taxa de juros a 15%, fazer habitação social no Brasil, sendo que o comprador do Minha Casa Minha Vida, ele toma esse empréstimo a 8%, né? Num cenário quase metade da taxa de juros oficial, passou a ser um negócio muito interessante, né? Porque a Caixa Econômica ela vai fazer o pagamento direto para a construtora, o adquirente paga um juro muito mais baixo e ele passa a ter mais condição de competir no mercado de habitação social do que o comprador que não é beneficiário da política habitacional, que vai pagar um juro mais alto. A taxa de balcão hoje da Caixa Econômica é mais de 12%. Então, você tem essa vantagem do cenário macroeconômico favorecer a produção de interesse social. E, por fim, a seleção das famílias, que é algo que a Prefeitura de Belo Horizonte faz quase que pessoalmente, né? Existe uma fila, existe um cadastro, né? Não é uma fila, mas um cadastro das famílias que precisam de habitação. E aí a escolha das famílias e quem vai se beneficiar dos produtos habitacionais de interesse social é mediada pela Prefeitura. Então, o nosso cenário de institucionalidade é muito mais favorável para esse modelo dar certo do que aconteceu em São Paulo. E aí a tendência, né, assim, de alguém utilizar um benefício da habitação de interesse social para fazer Airbnb é mínimo, né? De qualquer jeito, vão existir Airbnb no centro para essa função e feitos por isso, né? Porque vai ter essa demanda, né? Já tem muito, né? No centro, algumas transformações nesse sentido. Mas assim, eu não sei, me corrijam se vocês tiverem visões diferentes, mas eu não enxergo em Belo Horizonte qualquer risco, o próximo de ter um risco similar ao que tem nos grandes centros turísticos mundiais, assim, Barcelona, Londres, né, que tiveram esse efeito Airbnb, que na verdade o que é o efeito Airbnb? É quando você tem uma demanda absurda por aluguéis naquela região, de forma que você atrai investidores que compram esses imóveis e esses imóveis se transformam em short stay, né, assim, aluguel de curta temporada.
isso encarece absurdamente o aluguel, de forma que você espanta essas pessoas para as áreas periféricas. A gente tá enfrentando exatamente o oposto aqui em Belo Horizonte, né? As pessoas de menor poder aquisitivo, elas estão fora do hipercentro, né? Assim, é completamente diferente. Assim, e parte das... A gente precisa fazer política pública baseada em evidência, né? Mas parte das decisões que a gente toma com base em entendimento de mercado, né? Entendimento de dinâmica e fazer se a gente imaginar, né, que nós vamos fazer um projeto que todas as variáveis vão estar absolutamente controladas, a gente não está se relacionando bem com a livre iniciativa, né? Então a gente tem que monitorar, tem que acompanhar, olha, está acontecendo alguma coisa aqui. E a lei não é uma coisa imutável, né? Então, a gente faz uma primeira legislação e essa legislação ela vai estar sujeita a aperfeiçoamentos. O importante é que a gente acompanhe, né, o que está acontecendo para fazer ajuste de rota, e eu acho que todo o planejamento ele está sujeito a isso, a você fazer uma correção de curso, né? O que é importante que a gente tenha é o seguinte, né? Uma formulação boa, baseada em evidência, que aponte para soluções urbanas que o município precisa realizar e também estar atento ao que está acontecendo na prática para a gente não perder a mão, né? Isso é importante. Mas eu acho que Belo Horizonte tem um potencial de atração, eu acho, de Airbnb muito forte dele, eu acho. Eu estava numa pesquisa de alguns imóveis no centro da cidade para investidores e me surpreendi muito com a taxa de ocupação de alguns hotéis no centro da cidade. É impressionante. A gente não imagina como os hotéis são muito ocupados. Então, e o mais interessante, que eu até tive a curiosidade de ir num hotel, que é o Hotel Metrópole, que é ali na Rua da Bahia, que é um hotel que é tombado e tal, etc. A maioria dos ocupantes são turistas que vêm conhecer Belo Horizonte. Oh, que legal. Que vêm... e eu conversei com lá quem toma conta da recepção e tal. Então, eu me surpreendi muito nesse sentido, assim. E isso para investidores que estão querendo conhecer o que é a demanda, né, de Belo Horizonte, às vezes investimento, fazer retrofit, etc, etc. Então, hoje Minas Gerais, hoje Belo Horizonte, né, é tido como uma das grandes capitais turísticas do Brasil. Né? Minas Gerais e que se começa por Belo Horizonte. Então, eu acho que esse cuidado, né, ele, no meu ponto de vista, eu falo por essa surpresa que eu tive o ano passado com essa demanda de investidor, ele tem que existir também. E que bom que tenha muitos hotéis, muitas revitalizações, porque está uma delícia aí domingo no centro. Tá uma delícia no domingo no centro, mas, né? assim, mas é o que o Léo falou, né, Raquel? Assim, eu lembrei da história, né? Da sorte ao azar, o tempo dirá. Não sei se vocês conhecem isso, né? Então, assim, é uma questão de monitoramento mesmo, né? É criar uma política que dá uma diretriz para o mercado e monitorar como é que essas diretrizes vão refletir na requalificação urbana. Se houver, de certa forma, um desequilíbrio, efetivamente o Estado poder reequilibrar através de algumas políticas, né? Mas o que eu entendi, a mensagem é de que os parâmetros legislativos, eles são bem diversos do que foram colocados em São Paulo. São. O desenho, ele não permite Primeiro, os incentivos para a habitação social são os maiores, né? Tanto nessa análise macroeconômica quanto na questão da moeda urbana, né? Ou seja, o empreendedor que ir para esse segmento, ele vai ganhar mais. E é uma demanda infinita, né? Você me desculpa, eu te cortei, mas você estava ia falar de um outro ponto também. Não, é isso. Assim, a demanda do programa Minha Casa Minha Vida, ela é infinita. Então, havendo recurso do FGTS, do FAR, do Sistema Financeiro Habitacional para Minha Casa Minha Vida, sempre vai ter empresário querendo fazer habitação social e na outra ponta gente para morar, né? Então é um mercado que está muito
muito em voga hoje, né? Então a gente consegue vislumbrar ele dando muito resultado positivo. E, naturalmente, né, assim, alguns projetos eles vão ter, e não é vedado, né, que tenha o Airbnb. Eu acho que isso faz parte também dessa diversidade de usos que tem que acontecer no centro. E sabendo que essas pessoas também vão estar ali de noite, elas vão estar demandando serviços. Pode ser uma pessoa que vem trabalhar por temporada em Belo Horizonte, que quer estar numa área mais central, vai ficar ali 6 meses, 1 ano, ainda que não seja uma moradia definitiva, também atende aos desejos do projeto. O que a gente buscou fazer os incentivos maiores para a habitação definitiva, para que ela aconteça mais do que os outros usos. Sem dúvida. Legal. Léo, como é que o pessoal fica a par do trabalho? Como é que eles podem entender mais, ler? Qual é o acesso? Assim, a gente precisa, até a Aline está acompanhando a gente aqui hoje lá da nossa comunicação, a gente precisa ter uma comunicação um pouco mais proativa, né? Porque hoje a gente ainda está naquele formato, tem o site da prefeitura, tem a guia da Secretaria de Política Urbana e tem absolutamente tudo lá. A quantidade de conteúdo é enorme. Então, quem tiver curiosidade de acessar vai ver que tem muita coisa, todos os projetos, todas as operações urbanas, o funcionamento do Conselho Municipal de Política Urbana, que também discutiu esse projeto. Mas a gente sente essa falta. E eu queria agradecer vocês também, né? Porque a gente está aqui, é importante para difundir esses conteúdos, mas tudo que é feito pela Secretaria de Política Urbana, que são 3 áreas, né? Tem a área de licenciamento, uma área de fiscalização e a área de planejamento. Tudo isso a gente alimenta o site com muita frequência. E todos esses conteúdos estão lá noticiados, com material informativo, com os documentos técnicos. Então, a gente tem, em relação a esse projeto, por exemplo, um estudo urbanístico, um estudo de viabilidade econômico-financeira que mostra a explicação do tamanho dos incentivos, por que eles estão sendo concedidos, todos os dados de estagnação do mercado imobiliário. Então, a gente tem muita informação lá no site da Secretaria. Mas eu confesso que é uma falha nossa, a gente precisa ainda avançar muito nessa comunicação mais contemporânea, né? Entendi. E qual o recado principal que você quer deixar para toda a nossa audiência? Nossa, muito... É uma pergunta difícil. Assim, o que eu tenho dito, gente, a gente está vivendo um momento da história muito complicado, né? No dia que eu fui lá, que nós encontramos lá no Léo, né? No Bortoleto. Que você virou chefe de cozinha. Virei chefe de cozinha por algum motivo. O segredo do chefe. O segredo do chefe. Eu dei um exemplo de uma história que quem aqui de Belo Horizonte deve ter acompanhado, e até gente de fora, que é a história lá do restaurante, do bar que foi reformado pelo Jacan, que é o Café Cultura, né? E gerou uma polêmica momentânea, que acho que até estendeu mais do que o devido, que foi uma pintura que foi feita lá no imóvel que é tombado, sem aprovação da prefeitura. Então, imediatamente, quando houve a notícia de que essa intervenção não foi autorizada pelo Patrimônio Cultural, a sociedade se dividiu em 2, né? É um absurdo intervir no patrimônio cultural sem cuidado, tentar associar o Jacan a essa iniciativa, a Rede Bandeirantes, né, a Band, né, que é responsável pelo programa, e de outro lado, as pessoas, essa burocracia, eles estão fazendo uma melhora no imóvel, é um absurdo, não podia estar acontecendo isso, essa prefeitura atrapalha a vida, o governo atrapalha a vida de todo mundo. E aí, quando saiu no Instagram do jornal O Tempo a notícia sobre a questão do conflito e essa situação toda, eu abri a aba de comentários e o primeiro comentário era do filho do dono do estabelecimento. Café Cultura. Que não é o Café Cultura, é o proprietário do imóvel. O filho do proprietário do imóvel. E ele fala assim, gente, a gente não sabia que essa reforma ia ser feita. Nós não fomos informados que essa reforma ia ser feita, mas nós estamos achando maravilhoso
que esteja sendo feita essa reforma, esse investimento no imóvel, achamos bacana demais. E outra, a prefeitura foi lá e a prefeitura está fazendo um trabalho maravilhoso com a gente também, porque ela orientou que tipo de tinta tem que ser utilizado, não aplicou nenhuma penalidade, só explicou como que a gente regulariza essa situação. Então tá tudo certo, gente, não tem nenhum problema. Só que até o principal interessado no assunto se manifestar, e eu acho que a manifestação dele ficou perdida, naqueles as comentários. pessoas estão brigando até hoje por causa desse negócio da tinta, né? Então, quando eu falo assim, a principal mensagem que a gente precisa ter é que essas discussões das cidades que despertam paixões, né? A cidade é um lugar de todos, é democrático, que elas, se a gente dentro do possível consiga se ater ao que é o objeto específico, né? Porque o maior desafio que a gente tem hoje é de comunicação, né? Porque quando a gente começa a falar do problema real, as pessoas acabam até perdendo o interesse, porque o ódio, né, da rede social, ele mobiliza muito mais do que a solução de problemas, do que a convergência, do que a construção de consensos. Então, eu acho que a gente não está imune a esse fenômeno da sociedade. Eu acho que o que eu mais peço, o que eu mais acho que a gente precisa evoluir é isso. Vamos olhar para o problema com o tamanho que ele tem de verdade, fazer as apostas que a gente precisa fazer, correr os riscos que a gente precisa correr, mas sem transformar isso numa discussão que não é pertinente ao nosso trabalho, ao nosso desafio. E atrás da informação. Não, e atrás da informação, né? Mas enfim, acho que deixa eu ver se eu vou me colocar da forma correta. Assim, eu acho que a nossa sociedade, ela, como todas, ela tem seus potenciais, mas tem as suas dificuldades. Claramente, né, assim, no Brasil, a gente tem uma dificuldade, né, assim, que isso é estatístico, educacional. Então, isso, de certa forma, prejudica um pouco a reflexão sobre pontos que são mais relevantes, né? Principalmente a questão da mudança da questão da qualificação urbana de uma cidade. Então, eu acho que existem atores que são muito importantes nesse processo. Sim, parabéns, viu, Léo, pelo trabalho. Assim, eu fiquei admirado pelo trabalho quando eu vi. Tem uma grande amiga minha que está junto com você, que é a Renata Herculano, que é uma defensora dessa questão. É uma parceiraça nossa do Jornada aqui. A gente conversa muito sobre... questão das cidades. Tema, né? Exatamente. Então, assim, parabéns. E o papel de toda a nossa audiência de compreender a profundidade disso, a importância disso, se aprofundar e se transformar num endorsement, né? Numa pessoa que defende esse projeto. Então, porque isso é realmente muito importante e é o momento da gente fazer com que a gente saia dessa, vamos dizer assim, dessa fase antiga da cidade. E não fazer as coisas é muito fácil. Exatamente. É muito fácil. Então, se alguém ficar contra e a gente não perseverar, é muito fácil deixar como está, né? O desafio é transformar, o desafio é mudar. Legal. Léo, muitíssimo obrigado. Mesmo. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Muito legal. Uma honra para mim estar aqui com vocês e sempre que vocês quiserem falar sobre algum assunto da cidade, eu estou 100% à disposição. Foi uma será convocado. Mesmo. Muito obrigado. Conte conosco aqui, o espaço está aberto, né? A gente sabe que tem outros projetos em Belo Horizonte acontecendo, né? E isso aqui é o que a gente mais gosta de falar e eu acho que a informação disseminada com fundamento é o que faz mais a ação ser positiva e ser defendida, né? Com profundidade. Agradecer muito a sua presença aqui, foi, né, um prazer para a gente ter aí uma pessoa que está com tamanho projeto aí, tão, assim, que a gente quer tanto que aconteça, né, principalmente nós mineiros que vivemos aqui em Belo Horizonte, ver o centro de Belo Horizonte desabitado, um espaço vazio que tem um potencial fenomenal, né, de vida mesmo, né, não, de ver as pessoas morando ali, de ver uma cidade melhor, né, de ver esse adensamento fazer efeito, enfim, vários sentidos que a gente falou aqui. Muito obrigada mesmo, parabéns por encampar isso, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil encampar um trabalho desse, né, tantos anos aí e ninguém
encampou, né? A gente viu algumas iniciativas privadas, como o Mercado Novo, que veio da ideia de uma pessoa, né? Mas encampar isso institucionalmente não é para qualquer um. Parabéns aí mesmo pelo trabalho. Eu já estou planejando como é que eu vou compensar minha família pelas horas fora de casa. Porque, assim, imagino. Eu gosto de ficar em casa, gosto de ficar com minha filha, com minha mulher, mas audiência pública toda noite, mas é isso, gente. Se a gente não acreditar, se a gente não perseverar, a coisa não muda. E o fator crítico, né, de qualquer cidade é humano. São as pessoas que fazem a diferença, né? Somos nós aqui que conversando, que vamos... a cidade não é fruto de nada que não seja uma decisão humana o tempo inteiro, né? Então, se não tiver gente boa, gente empenhada e com gana para mudar esse jogo, a coisa vai ficar do jeito que está. E a tendência é de piora se a gente não muda. Sem né? dúvida. Beleza. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Gente, deixa valeu. eu dar um recado final, né? Eu vou agradecer aqui nosso patrocinador Legend aqui, de novo, Alex Seguros, que está aí como uma parceira da 8ª temporada novamente. Para você que é empreendedor e que está no setor imobiliário, a Alec é uma empresa que ela vai de ponta a ponta na cadeia de seguro que você precisar, seguro de obra, seguro construtivo, seguro prestamista. Vai ter muita solução na Alec Seguros lá para você. E é isso. Obrigada de novo, Alec, por estar com a gente na 8ª temporada. Valeu, Marcelo. Valeu a todo mundo que acompanha o Jornada do Loteamento. E, se você não faz parte ainda da comunidade, faça parte, né? O QR Code vai aparecer para você. Aponte sua câmera e entre lá no grupo do WhatsApp. Grande abraço. Curta, compartilhe, comente, principalmente um assunto desse que precisa ser muito disseminado, né? Não só para os mineiros, né? Tem muita gente de fora para vir aqui para fazer coisa boa aqui também. Para tomar um café lá no Mercado Novo, o cara não vai voltar sempre. E para comer uma boa broa no Mercado Central. Mercado Central. Valeu, gente. Abraço. Um abraço.